Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Meu nome é Igor Rapp, sou professor e biólogo, e hoje eu tinha pensado num outro tema completamente diferente, tá? Eu ia falar de um acidente que eu sofri, não, eu estou bem, tá? Beleza? Estou bem, firme e forte, só meio imobilizado, mas estou bem. E isso tem um pouco a ver com a ciência, o meu acidente tem um pouco a ver com a ciência e a usar isso para responder uma pergunta, né, que surgiu na minha cabeça. Mas, devido a algumas polêmicas nessa semana, eu vou mudar de tema e vou responder essas polêmicas, tá certo? E aí, como vocês viram aí na thumbnail, né, tem a ver com a MC Pipoquinha e com o Whindersson Nunes, certo? Então vamos lá, o que aconteceu, né? Ah, antes, tá? Duas coisas. Primeiro, por favor, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, tá? Dê joinha se você gostou realmente desse conteúdo. Se você quiser qualquer outro conteúdo aqui, deixa nos comentários. Ou se você quiser colocar a sua opinião, pode usar os comentários também, tá? Todos os dados estarão linkados na descrição, beleza? Então, usem e abusem deles, porque isso aqui, esse vídeo é uma opinião baseada nesses dados, né? Ninguém precisa acreditar em mim, certo? E é por isso que eu trago sempre os dados aqui, tá? Por favor, compartilhem esse vídeo, porque esse aqui, especialmente, é extremamente importante, tá? E eu já vou mostrar o porquê que é importante. Bom, então vamos lá ao vídeo, né? A minha opinião. Essa semana, a MC Pipoquinha e o Whindersson Nunes se envolveram numa discussão, né? O Whindersson Nunes no Twitter e a MC Pipoquinha vieram com um vídeo dela, né? Falando sobre um determinado assunto. O Whindersson Nunes estava discutindo sobre comunismo com um historiador. Numa etapa da discussão, ele chama o historiador de burro. Assim, simplesmente, tá? Tá lá, né, as outras declarações, mas é interessante para mim, é emblemático esse burro, tá? E a MC Pipoquinha, nesse vídeo, é mostrado que ela estava falando com um interlocutor X, né, provavelmente um fã que é aluno também, né, de um professor ou de uma professora, mas parece ser um adolescente, tá? E ela falando, né, que, tadinha da professora, que ganha somente 5 mil reais. Eu, em comparação, por 30 minutos de show, ganho 70 mil reais. Para ganhar só isso, tadinha dela, né? Para cuidar de pessoas, né? Cuidar de crianças, ela não tem nada que fazer em casa, por isso ela vai para a escola, né? Ao meu ver, tanto uma opinião quanto outra tem um fator em comum que eu acho que vai amarrar com a terceira coisa que eu vou mostrar aqui. Eu vasculhando a, a, o Facebook, né, zapeando o Facebook, me deparo com um texto de um doutor em filosofia que é o seguinte, ele estava falando sobre professores e sala de professor, tá? E esse trecho é sobre sala de professor, olha só que coisa. Nesse ambiente, quase não presenciei discussões sobre processo pedagógico, sobre currículo, sobre métodos de ensino. Em lugar disso, ouvi com enorme regularidade reclamações em relação a prazos para a entrega de notas, salários baixos, alunos mal educados e resultados de jogos de futebol, né? Então, eu acho que aqui os três estão mostrando uma certa desvalorização da profissão de professor. E não só isso, né? Porque o Whindersson Nunes não falou com um professor, mas falou diretamente para um educador, né? Então eu acho que mostra aqui também uma desvalorização da educação. E aí o pessoal caiu de pau em cima, matando, né, da MC Pipoquinha e do Whindersson Nunes, né? E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, eu estou do lado deles. É isso aí,
né? É isso aí, eu estou do lado deles. E eu vou mostrar o porquê, tá? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou mostrar aqui dois argumentos meus, né? Duas teses minhas, certo? E depois eu vou mostrar alguns dados. Então, olha só, quais são as minhas teses, né? A primeira, gente, a gente precisa parar de ser hipócrita, tá? E, e, e desvelar os nossos olhos para a verdade. A verdade é uma só. A sociedade brasileira não valoriza nem professores e nem a educação. Ponto. Tá? É isso. E olha só, não estou falando eu, não estou falando você, não estou falando nem o seu vizinho. Eu estou falando a sociedade brasileira como um todo. Tá? Por que eu posso falar isso? Olha, ao meu ver, a MC Pipoquinha e o Whindersson Nunes, as falas deles não são criadas do nada. Elas estão inseridas num contexto social, certo? Ou seja, isso que eles têm em mente é o que foi plantado na cabeça deles. Não de maneira assertiva, não, você tem que pensar isso, mas por conta do ambiente, né? O ambiente levou a eles pensarem dessa forma. E que ambiente é esse? Essa é a minha justificação. Eu vou mostrar o ambiente da educação para vocês, para mostrar o quanto a gente não valoriza os educadores, tá? Então, olha só. Minha segunda tese é justamente essa. MC Pipoquinha ou Whindersson Nunes são apenas reflexos, tá? Do que eles pensam, tá? E do que a sociedade brasileira pensa. É lógico que eles são responsáveis e devem sim pagar caro pelo que eles falam. Tanto é assim que a MC Pipoquinha já teve vários shows cancelados por conta dessa ofensa. Tanto é assim que a assessoria dela de imprensa colocou no ar uma nota de esclarecimento, né? Falando basicamente o quê? Vocês me entenderam errado, né? Porque é sempre assim, a gente sempre entende errado as pessoas e elas nunca estão erradas, na verdade, né? É assim. Bom, eu vou deixar na íntegra também essa nota de esclarecimento, beleza? Bom, então vamos lá aos dados, né? Que eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem, professor na rede pública estadual de São Paulo sai a tapa por conta de aula, tá? Essa é a verdade. E aí, quem tem prioridade? Quem pega mais aula, né? Quem tem a carga horária, vocês podem até justificar e tal. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas quais são as prioridades? A carga ampliada, que chega a 32 aulas, mas pode aumentar mais 4, tá? Para 36. E a completa, que seriam 25 horas, tá? E aí a reflexão que eu faço quando a gente fala em carga horária, talvez vocês pensem que é a carga horária em relação ao trabalho em classe e preparação de aulas, né? De fato, esse é o legal, né? Mas muitas vezes não é assim que acontece, certo? E por conta de baixos salários, muitas vezes os professores eles têm 2 ou 3 cargos simultâneos, ou seja, às vezes ele não faz 32 aulas, ele faz 64 aulas, né? 64 horas, desculpem, 64 horas por semana, tá? Isso por conta do baixo salário. E aqui, aí a pergunta que eu faço, qual seria o estado do professor em relação a esse tanto de aulas? Será que ele está bem, está sussa, ou ele fica estressado com tudo isso? Né? Uma pergunta aí para vocês responderem. Será que trabalhar 70 horas por semana deixa a pessoa bem? Benzona? E aí, por que o professor trabalha tanto? Né? Mas para quê? Olha só, não sei se vocês sabem, mas num estudo, né, tem aí uma reportagem do Correio Brasiliense falando de um estudo da OCDE, que é a Organização Comercial para o Desenvolvimento, blá 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 blá, tá? Entre 40 países, o Brasil é o que apresenta menor remuneração para professores, tá?
Em média, um professor em outros países da OCDE ganha em torno de 260 mil dólares anuais. Tá? 260 mil anuais, não, 260 mil reais anuais. Tá? Em relação, e o professor brasileiro não chega a 140 mil. Ou seja, metade, tá? Metade. Nós professores brasileiros, ganhamos metade do salário de 40 outros países da OCDE. Olha só, você acha que esse é um ambiente de valorização da educação? Esse é um ambiente de valorização do profissional, professor? Pensa aí. Será que esses são sinais de que nós valorizamos a educação? Tá? Não satisfeitos, não estão satisfeitos. Mais um argumento aí, tá? Aí você pode falar, mas, ô Igor, se você tiver apoio da comunidade, você consegue fazer um bom trabalho, mesmo que você não ganhe tanto. É verdade, é verdade. Num estudo de 2014, publicado na Agência Brasil, tá? Agência de reportagem do governo brasileiro, tá? Tem uma pesquisa aqui de uma ONG chamada Todas pela Educação, onde eles pegaram 2.000 crianças de 4 a 17 anos e perguntaram o seguinte: você acha que o seu pai é presente na sua educação? Apenas 12% responderam que sim, meu pai faz parte da minha vida escolar. 12%. E os outros 88%, o que eles fazem? Né? Eles nem aparecem na minha experiência como profissional, eles nem aparecem na reunião de pais. Tá? Você acha que isso é um ambiente em que há valorização da educação? Os pais nem aparecem na escola. Eles nem acompanham a lição de casa. Tá? Olha só. Desses 88% mais afastados, tá? Somente 25% procuram se informar sobre a proposta de ensino da escola. 20% conversam com o filho sobre talentos no estudo e outras atividades. Ou seja, o cara nem se presta a falar com o filho. Você acha que isso é valorização da educação? Agora, dá para entender da onde saiu a fala da MC Pipoquinha? Dá para entender da onde saiu o burro que o Whindersson Nunes falou? Eu acho que dá para entender, né? Deu. Não está satisfeito ainda? Não tem problema não. Então vamos lá. Mas Igor, se você tiver aí alunos empenhados, né? 20 alunos por classe. 20? Você falou 20 alunos por classe? Então, né? Uma reportagem da Exame de 2017 fala que só no município de São Paulo, tá? Tem 579 escolas. Dessas 10% estão com superlotação, tá? Ou seja, tem classe, aí eu vi algumas outras reportagens, com de 30 a 44 alunos. Agora imagina um professor que ganha, 5 mil reais por mês, né? Isso quando muito. Com uma carga horária de 70 horas por semana. E 44 alunos por classe. Isso é valorização do profissional? É assim que a sociedade brasileira está valorizando o profissional? Que coisa, não? Não satisfeitos. Não estão satisfeitos. Vocês acham que tá de boa ainda, né? Tá de boa. É isso aí. Bom, eu não vou ocupar só os alunos não, tá? Porque, na verdade, tem um estudo da Unicef de 2016, se eu não me engano. Vai estar aí, tá? Pode estar defasado e tal, mostrando que cerca de
50% da população, certo, que se vê sem motivação para ir para a escola, faz porque precisa trabalhar, tá? Então, daqueles alunos que saem da escola, a principal argumentação para sair da escola é não ter que trabalhar. Ou seja, além de não dar apoio na escola, geralmente o ambiente do aluno faz com que ele saia da escola para trabalhar, certo? Ou seja, é todo um sistema de coisas que é proposto por governos, tá? Deixar bem claro que é governo. Então, é todo um sistema de coisas que faz com que os alunos desvalorizem, certo? E aí que tá a fala da MC Pipoquinha e do Whindersson Nunes, tá? Não vem do nada, né? Ou seja, se eles falam isso, é porque a nossa sociedade brasileira não valoriza, né? Vamos parar com essa hipocrisia de falar, né, que nós valorizamos. Não está convencido. Então, mais um dado aí na sua cara, POF, tá? Então, aqui tem um estudo de 2008, tá? E é por isso que eu falo que é um processo, né? Então, olha só, 2008 e a gente ainda tá com essa coisa, né? 2008. Então, olha só. Foi pesquisado 175 professoras do interior de São Paulo, tá? Sobre o estresse. 60% dessas professoras tiveram sinais de estresse. 70% desses sinais foram irritabilidade excessiva, tá? Cansaço excessivo, angústia. 60% delas quiseram fugir de tudo que elas conseguem, que elas tinham. Ou seja, pegar, abandonar tudo. Olha só o ponto do professor, né? E olha só que coisa interessante, me afeta quem? 40% delas mostraram vontade de iniciar novos projetos. Será que o canal Só da Ciência não é um sinal de estresse desse professor aqui? Fica aí, tá? E aí, assim, o estresse tem várias fases, né? Tem a fase aguda, a fase de resistência e a fase de exaustão. Os psicólogos do estudo falaram, né, devido aos sintomas, que 80% dessas professoras se mostravam na fase de resistência, que é um estresse mais prolongado, ou seja, mostrando aí que são anos de estresse, não é 1 ano, 2 ou 3, é anos, ou seja, aí está aí o projeto, né, de governo, tá? Que mais? Bom, vou parar aqui, a gente continua no outro. Bom, então vamos lá. Ou seja, olha só que coisa louca, né? 80% dessas professoras que foram entrevistadas mostraram o estresse da fase de resistência, onde você tem perda de memória, diminuição das respostas imunitárias, ou seja, mais doenças e mais licenças, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar o quanto nós, professores, somos valorizados, veja o quanto de licença médica os professores sofrem ao longo do tempo, tá? Aí você dá para ter uma ideia, né, do estresse dele. E dá para ver, aí, através do estresse, o quanto de valorização a sociedade tem em relação aos professores. Porque a sociedade brasileira valoriza bastante os professores, tanto que joga um monte de tarefa em cima deles, com classes superlotadas e carga horária excessiva a baixos salários. Isso tudo mostra a valorização dos professores na sociedade brasileira, né? Então, olha só. Aqui eu quero mostrar que com esses argumentos, né, com
com esses dados, né, que estarão aí na descrição, eu quero mostrar que a conversa aqui é séria, né? Por isso que eu não vou fazer nenhuma edição e eu não vou dourar a pílula não, tá? A conversa é séria, né? Não tem piada, né? E eu acho que a MC Pipoquinha e o Whindersson Nunes, eles só cutucaram a ferida, expondo o que realmente nós, como brasileiros, pensamos. E é por isso que eles foram tão enjeitados, rejeitados, né? Porque quem espeta a ferida é o cara que geralmente vai ser expulso, né? Do clubinho, vamos dizer assim, né? Então, o Whindersson Nunes e a Pipoquinha não são vilões. Eles são meros instrumentos são mensageiros, vamos dizer assim, do que realmente nós pensamos sobre nós mesmos, sobre o que nós realmente pensamos sobre a educação e sobre os professores brasileiros, né? Eu participei somente de uma greve como professora de 2015 e eu vi, né, 100 mil professores descer a Paulista, mas eu não vi nenhum civil fazendo isso, né? Então é isso, né? Eu acho que fica aí, antes da gente falar, né, da MC Pipoquinha ou do Whindersson Nunes, atacando-os pessoalmente até, né, porque houve ataque pessoal, principalmente da Pipoquinha, porque realmente, né, funk é uma coisa que instiga raiva, né, por conta de todo o conteúdo sexual, né, e tal. Tanto que é assim que eu conheci essa Pipoquinha, foi num vídeo que eu vi, né, no Facebook, que eu tive que denunciar, né, porque para mim parecia um abuso sexual, né, só deixar bem claro, né, o conteúdo sexual dela, né, mas eu não vou atacar ela não, eu acho que ela só mostrou o que nós pensamos da nossa educação mesmo, né, e se a gente não valorizar, né, se a gente como sociedade não começar a pedir, né, insistir, lutar por direito à educação de qualidade gratuita para todo mundo, certo? Enquanto a gente não lutar por remuneração para o professor, enquanto a gente não lutar pela distribuição de renda para fazer com que alunos tenham suficiência nos recursos financeiros para se sustentar na escola, nós estaremos criando novos Whindersson Nunes e novas Pipoquinhas. Essa é a verdade. Hoje foram eles, mas daqui 5 anos serão outras pessoas falando a mesma coisa. A mesma coisa. Enquanto a gente não tiver claro na nossa cabeça o que a gente deve fazer. Certo? Bom, o vídeo ficou longo demais, né? Eu espero que vocês assistam, tá? E é isso aí, tá? A semana que vem vai ter o vídeo normal e eu tô tentando restabelecer o Biolingo, né? O vocabulário de biologia, né? Nas quartas-feiras. Vamos ver se nessa quarta-feira eu lanço um vocábulo novo, beleza? É isso aí, gente. Um forte abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!